Fechou. Antes de começar, só queria pedir desculpa aí, porque os slides estão em inglês e eu não tive tempo hábil para traduzir, fazer uma transcrição aí para português, desde a última apresentação. Tá, então, o nome da palestra é Dividir aí para Conquistar. Antes, só falando um pouquinho aí de mim, hoje, meu nome é Pablo, hoje eu sou engenheiro de software na Globo.com, na parte de Big Data, e há mais ou menos um mês aí fui convidado a ser um dos core developers do DryPython, que é basicamente um pequeno grupo open source ali que tem foco em desenvolver algumas bibliotecas para tentar melhorar, né, alguns aspectos da nossa codificação mesmo, trazendo alguns conceitos de programação funcional, ou até mesmo reforçando alguns de orientação a objeto, tá? Então, o significado aí por trás do nome não é sobre os algoritmos ali que a gente tem de sorting, né, mas dividir o código para conquistar a manutenabilidade. E a gente precisa da manutenabilidade não porque eu quero, sei lá, outra pessoa quer, porque a gente precisa, né, de ter um código manutenível, porque um código manutenível você vai passar menos tempo tendo que mexer nele, né, porque não vai ser ele pode ser complexo, mas você vai conseguir dar uma manutenção legal, então isso reduz o tempo que você vai passar em, sei lá, uma certa feature ou um certo bug, então, como tempo é dinheiro, a gente tem que tentar reduzir o tempo que a gente faz as coisas, né? E também pode reduzir aí consideravelmente os bugs, porque como você vai ter um código manutenível, você não vai ter que se preocupar com algo tão complexo. Tá? E a gente pode chamar, né, essas divisões aí acho que são dois maiores caras aí, que são Design Pattern e Architecture Design Patterns. O que muda, os dois são padrões, mas o que muda entre os dois aí, eu posso dizer que é basicamente a granularidade com que a gente vai mexer na nossa aplicação. Então, o Architecture Design Pattern ele é um pouco mais macro, né? Enquanto um Design Pattern ele pode ser algo mais fino da sua aplicação. Alguns exemplos de Design Pattern que a gente tem aí, eu acho que um dos mais famosos é o Singleton, o Faced, ou pode ser também o Chain of Responsibility. Algum exemplo de Architecture Design Pattern, eu acho que o mais conhecido também, acho que todo mundo vê isso na faculdade, que é o MVC, Model View Controller. Certo? Mas no final do dia, o que realmente importa é como a gente pode organizar o nosso código para que ele seja legível, para que ele seja manutenível, né? E a gente pode organizar nosso código de várias maneiras e várias maneiras diferentes também ao mesmo tempo. Então, a gente pode utilizar funções ou classes para fazer algum tipo de operação, ou arquivos, ou até mesmo os módulos, né? Para organizar de uma melhor forma. Bom, aqui eu vou falar sobre um design de arquitetura e depois sobre Railway Oriented Programming. E aí eu vou começar com um exemplo bem básico de uma aplicação em Flask, e conforme a gente vai iterando sobre ele, o que vai surgindo, né? O que a gente vai adicionando no nosso código. Eu decidi usar Flask porque eu gosto bastante de Flask. Isso aqui é a aplicação mínima que você consegue fazer em Flask, né? Se você for lá no site do Flask hoje, esse exemplo vai estar lá. Não é muito complexo, não tem nada de complexo. A gente está instanciando ali a nossa app Flask e está registrando uma rota root ali que simplesmente retorna uma string hello world, certo? Mas geralmente, como a gente está mexendo na web, né? Na maioria dos casos a gente tem que lidar com um banco de dados, né? E aí a gente pode adicionar, talvez, o SQL Alchemy, como eu estou usando aqui o Flask, SQL Alchemy, se fosse o Django, eu já usaria o Django ORM, né, de uma vez. E aí, quando a gente adiciona o SQL Alchemy, a gente vai ter algo mais ou menos assim, né, um exemplo bem simples. Então, a gente pode ver três coisas aqui no nosso código, no código de exemplo. O primeiro é o setup da aplicação,
Então, ali eu estou instanciando Flask e estou iniciando os meus plugins do Flask. No caso ali, estou usando, vou estar iniciando o plugin Flask SQL Alchemy. Aí eu tenho o modelo do meu banco de dados, o modelo que representa a entidade no meu banco de dados, e depois as rotas da minha aplicação. Ali eu adicionei mais uma rota, que é getUsers, que é basicamente uma rota /users que só aceita o método get no HTTP, e que basicamente só faz uma query e devolve todos os usuários que eu tenho salvo ali no meu banco de dados. Mas ainda nessa questão aí de web e tal, a gente frequentemente tem que validar as requests. Então, a gente tem, seja pelo body da request, ou os parâmetros que a gente pode passar, né, os query string que a gente pode passar. E aí, a gente pode validar de vários jeitos, usando Python. O exemplo que eu vou mostrar, o próximo agora, é com o Marshmallow, né? Então, se a gente fosse usar o Marshmallow para fazer isso, a gente teria mais um import, e aí eu teria que criar mais uma classe para representar aquele meu body, né? Então, eu criaria ali um esquema do body que eu receberia. E aí, eu criei outra rota aqui, que agora é createUsers, que é uma rota /users que aceita o método post, né? Da primeira vez que você olha, assim, você fala, putz, é bem simples, essa rota não tem nada demais. Mas quando a gente olha um pouco mais de perto, a gente percebe que tem 3 coisas aí, tanto quanto distintas uma da outra, né? A gente tem aqui nesse primeiro bloco a validação do nosso request, então, basicamente, pegando o body que veio na request validando, se deu algum erro, eu devolvo os erros com 400. Aqui eu tenho minha regra de negócio. Aqui eu coloquei só um if, tipo slide user, mas poderia ter várias outras regras de negócio. Eu só coloquei um ifzinho ali porque para apresentação não precisar ser algo realmente complexo, é só uma abstração. Então poderia ter muitas outras regras de negócio aí. E por fim, eu tenho a interação com o banco de dados. Então basicamente estou criando aí um user, um modelo do banco de dados que eu criei, e dando um add e dando um commit, salvando. E depois retornando. Esse exemplo aqui é bem simples mesmo, dá para dar uma manutenção nele e tal, mas nas aplicações do dia a dia, nas aplicações reais, aplicações que têm regras de negócio complexas, ou até mesmo interações com outros data sources complexas, isso pode ser um pouco mais difícil para você dar manutenção e conseguir diferenciar o que é regra de negócio, o que é, sabe, uma validação de uma request, o que é a interação com o meu data source, certo? E aí eu coloquei todo esse exemplo como se fosse um arquivo só, né? Mas eu poderia muito bem dar uma refatorada nisso, eu criar um arquivo model, colocar todos os meus models lá dentro, um de esquema e colocar todos os meus esquemas lá dentro. Geralmente um Flask, né? A gente cria uma factory de Flask application. Eu poderia separar isso também, mas no final a gente não ia acabar separando essa rota que eu mostrei aqui que cria o usuário. A rota, mesmo separando, a gente deixaria ela aqui intacta ali. Então, a gente ainda teria as 3 coisas ali, né, distintas em uma rota só, em uma coisa só. E aí, para resolver esse problema, né, a gente pode usar aí um padrão de um Architecture Design Pattern para resolver isso para a gente, né. A gente só tem que avaliar qual é o melhor para o nosso cenário. E, às vezes, a gente não escolhe, né, essa aplicação, às vezes a gente não para pensar. E se a gente não escolhe a arquitetura da nossa aplicação, outras pessoas vão escolher por você. Eu acho que no início da carreira de todo mundo, a gente não liga muito sobre architecture designs, né? A gente não liga muito, só começa a escrever código loucamente, não pensa no futuro da aplicação, se aquilo que a gente está fazendo realmente vai ser algo legal para no futuro eu conseguir dar manutenção. E aí, quando a gente ganha um pouco mais, né, de maturidade, a gente percebe que não pensar na arquitetura da nossa aplicação foi a pior coisa, foi a pior decisão que a gente fez.
né, porque agora a nossa aplicação pode ser um monstro, onde todo mundo tem que dar manutenção, mas ninguém quer dar manutenção. Né? E em alguns casos, a pessoa que escolhe a arquitetura pode nem ser realmente uma pessoa, ele pode ser o nosso framework, que aqui no caso do Django, quando você dá um Django admin start project, ele vai criar ali o boilerplate dele lá para você, e ele, não vou dizer, eu vou dizer forçar, mas não é forçar, né? Ele não força você a nada, mas ele vai forçar você a utilizar o MVC. Eu não estou dizendo que fazer isso é uma coisa errada, né? Tipo, não é errado você usar o Django, não é errado você usar o MVC, a gente só tem que pensar antes para ver se realmente seguir com a arquitetura de MVC vai fazer sentido para aquilo que a gente está fazendo, né? E mesmo o Django forçando a gente usar o MVC, a gente consegue adequar, né, pela estrutura de pasta dele lá, a gente consegue adequar e utilizar outras arquiteturas. E aqui eu vou falar de uma arquitetura só, especificamente o Clean Architecture, né? O Clean Architecture, ele foi proposto aí pelo Robert C. Martin, acho que a maioria também conhece ele como Uncle Bob. O Uncle Bob, ele fez a proposta dessa arquitetura em 2012, né? E aí, é basicamente esse o esquema da arquitetura. Né? Ali ele colocou quatro círculos, né, 4 camadas, e cada camada vai ter uma responsabilidade. Eu vou falar especificamente de cada camada mais para frente, né, mais para frente, mas o que eu quero falar só antes aqui agora é que não tente pensar se essa arquitetura vai ser agora, né, por agora, se você vai colocar em um monolito, se você vai colocar em um microserviço ou non-serviço ou whatever. Isso aqui é só uma abstração, ele não está falando realmente de algum tipo de serviço específico, certo? Então, o primeiro círculo ali, né, o mais interno que a gente tem, é o círculo de entities. Entities, ele pode ser qualquer coisa que representa a entidade uma entidade de negócio, né? Eu não estou falando só de classes, né? Sei lá, eu poderia definir algumas named tuples e colocar algumas funções, né? Então, o conjunto disso poderia ser uma entidade, mas estamos no Python ou O, a gente acaba utilizando classes mesmo, e então essas classes vai conter os atributos aí da entidade, e também as regras de negócio enterprise. Eu não achei uma palavra boa para falar além de enterprise, mas as regras de negócio enterprise, certo? E a entidade, ela não vai ser afetada, ela não deve ser afetada por coisas externas, como se eu mudar alguma coisa em uma camada acima, ela não deve afetar a de baixo, basicamente isso. Depois eu posso falar um pouquinho melhor. E aí, a outra que a gente tem é a camada de use case, né, que são os casos de uso. Então, todos os nossos casos de uso ficam aqui. O caso de uso, ele representa uma ação de negócio. Né? O que seria uma ação de negócio? Por exemplo, eu tenho um sistema de, sei lá, pode ser de cartão de crédito. Então, para processar pagamento de cartão de crédito. Então, eu teria que criar o pagamento ou, às vezes, deletar, né? Cada uma dessas coisas que eu falei é uma ação de negócio diferente. Então, não poderia ter uma classe, sei lá, classe Credit Card Payment, que, ela controla, né, ao mesmo tempo, a deleção de um pagamento ou o processamento de um. Eu tenho que separar em 2 use cases diferentes. Então, um use case vai ficar especificamente para deletar o pagamento, e outro use case vai ficar especificamente ali responsável por processar realmente aquele pagamento. Né? Nessa camada aqui também, a gente define as interfaces, né? As interfaces, por exemplo, é que eu não queria ser tão específico, mas sei lá, uma interface para um data source, por exemplo. E também que a gente controla
coloca as exceções de negócio que a gente comumente tem. E use case também, ele representa, né, uma ação de negócio, mas ele também é uma, como chama? Ah, tá. É uma regra de negócio da aplicação. Então, eu falei que a entidade, ela tem a regra de negócio enterprise e a use case tem a regra de negócio da aplicação. Qual que é a diferença, né, entre essas duas? A diferença aqui é basicamente que uma regra de negócio enterprise, eu posso ter ela em mais de uma aplicação, como, por exemplo, eu tenho uma validação de cartão de crédito. Se ela pega a string ali e vai validar aquela string do cartão de crédito. Então, ela pode estar em mais de uma aplicação. Quando ela está em mais de uma aplicação, ela aí é considerada como uma regra de negócio enterprise. Agora, quando ela é algo específico, né, de uma aplicação só, ela se torna uma regra de negócio da aplicação. Então, essa é a diferença entre os dois. E aí, passando para a próxima camada, que é Interface Adapters. Nessa layer, basicamente, vai ficar a implementação das interfaces que você definiu na sua camada, né, de use cases, e também vai ficar algumas outras coisas ali que depois eu vou falar para frente, mas a principal responsabilidade dessa camada é transformar algum tipo de dado que tá chegando de algum lugar em um formato mais conveniente para o caso de uso e fazer o contrário, né? Quando o caso de uso retorna algo, ele é responsável por pegar o que aquele caso de uso retornou e transformar em algo... Putz, esqueci a palavra que eu usei, mas em algo mais conveniente para a interface em se usar. Tá? E aí a gente tem uma última layer, que é a layer de framework and drivers, basicamente aqui vai ficar os nossos frameworks e toda a configuração. Então, sei lá, a configuração do meu SQL Alchemy vai ficar nessa camada, a configuração do Flask vai ficar nessa camada. Geralmente aqui a gente não tem muito código, porque é realmente basicamente só configuração, certo? E aí a gente tem uma regra, né, na arquitetura, que ela sempre deve ser seguida, né, que é a regra de dependência. Vou voltar aqui para a imagem só para falar um pouco dela. A regra de dependência aqui, ela é representada pelas setas que a gente tem em cima das layers ali. Então, você pode ver que tem 3 setas. A regra de dependência é o seguinte: o círculo mais interno, ele não pode saber do círculo mais externo, né? Então, a entidade, ela não pode, por exemplo, importar nada de use cases, assim como use case não pode importar nada de interface adapters, e assim por diante. Isso faz com que a gente realmente mantenha o isolamento entre as layers. Isso é importante porque, como a gente sabe, no mundo real sempre tem pessoas espertas que tentam passar ali também despercebido e quebram a regra por uma simples comodidade. Sobre isso. E aqui, esse aqui é um quote que eu peguei do blog post do Uncle Bob. Eu acho que foi o primeiro blog post que ele fez falando sobre, apresentando realmente, né, o Clean Architecture. Como eu mostrei para vocês ali, o esquema que ele propôs ali são quatro círculos, né? E aqui ele fala que não necessariamente a gente tem que seguir sempre aqueles quatro círculos, né? A gente pode ter mais de 4 círculos. E isso porque a gente tem que adaptar a arquitetura ao nosso problema, e não o nosso problema na arquitetura. Né? Basicamente, ser mais pragmático do que dogmático. Mas aí ele reafirma ali que mesmo você tendo que usar mais círculos, ou talvez menos, dependendo do seu problema, você tem que seguir a regra de dependência para você conseguir manter o isolamento. E aqui eu trouxe alguns benefícios do Clean Architecture, não só esses, né, se você dá uma simples pesquisa, a gente tem um pouco mais, né,
todos os frameworks neles são isolados, né? Todos os frameworks, eles vivem ali na camada de... A última aqui, esqueci o nome. Aí, frameworks and drivers. Então, você vai ter a certeza que, sei lá, o seu Flask, o seu Qualcomm só vai estar concentrado ali. Ele não vai estar em algum outro lugar do código sujando ali, né? A gente tem uma regra de negócio também mais clara, porque como a gente tem essa separação de use cases, sem necessariamente colocar a interação com qualquer tipo de data source dentro dele, fica mais claro, você consegue ver melhor com o que você está trabalhando, né? E outro também é bom para você criar monolitos, porque como você tem essa separação certinha, esse isolamento, é muito fácil você simplesmente, assim, fácil falando aqui, mas é fácil você copiar, né, e colar os componentes que você quer, extrair, né, os componentes para tirar do monolito e colocar em um microserviço. Então, a transição, aí ela tem que ser um pouco mais smooth. E é mais fácil, eu achei também mais fácil para testar, porque a gente não tem muita interdependência, né? Às vezes a gente tem algumas aplicações aí que tem uma regra de negócio bem forte ali, né? E a gente tem várias interações com o banco de dados, e aí a gente tem que basicamente sair mocando tudo para conseguir testar algo. Eu trouxe dois contras aqui, né? Obviamente tem mais, nada é tão perfeito que só tenha dois contras. A primeira que eu considerei bastante para colocar aqui eu acredito que é muito abstrato. Tudo que a gente trabalha hoje é abstrato, a gente tem ciência disso, eu acho que todo designer é abstrato, mas eu acredito que o Clean Architecture, ele deixa mais pontas soltas para você pensar e adaptar o seu problema. Então, às vezes a gente tem regras que não estão especificadas na arquitetura né, e você tem que discutir com o seu time. Que nem uma pergunta legal que eu vi uma vez é onde eu devo colocar a autenticação, né? E aí, na hora, na minha cabeça, veio, colocar a autenticação na minha REST API, né? Tinha uma REST API. Colocar na REST API. E aí, eu vi a resposta do Uncle Bob sobre isso, que ele basicamente falou, a autenticação é uma coisa inerente ali à sua regra de negócio. Então, a sua autenticação deveria entrar como um use case nesse caso. Então, sim, é muito abstrato, a gente tem que parar várias vezes para discutir várias coisas, como utilizar um use case no outro, se a gente declara uma outra interface que faz o outro use case implementar, ou a gente pode declarar hardcode dele mesmo, ou outro use case no use case, certo? Outro ponto aqui, eu acho que é duplicação de código, porque como a gente tem os nossos objetos entre nossas entidades, né? E aí, nossa entidade é basicamente uma classe, uma classe Python. Então, se você quiser, sei lá, trabalhar com um banco de dados, você vai ter que replicar aquela mesma classe com aqueles atributos para mapear a entidade do banco de dados. Ali, herdando, sei lá, o Declarative Base, se estiver usando o SQL Alchemy, e setando todas as colunas que você quer. Ou até mesmo quando você precisa, é uma prática muito comum aí, eu acho que mais no mundo Java aí das coisas, você, quando sai ali da sua layer de use case, geralmente você vai transformar ela em outro objeto de resposta, né? Então, aí você tem tipo, a mesma classe, com os mesmos atributos, meio que replicado ali em 3 lugares diferentes. E isso pode ser um pouco ruim. Não ruim, né, totalmente, mas isso pode ser
ruim em alguma coisa. Bom, aqui eu terminei essa parte do Clean Architecture. Eu vou passar agora para a parte do Railway, né? Mas depois eu vou mostrar exemplos de código sobre o Clean Architecture, né? Eu fiz um pequeno, só para brincar ali, um sisteminha, e depois eu vou mostrar um pouco do código. Bom, falando aqui sobre Railway Oriented Programming, eu não sei quem realmente falou, foi o primeiro a falar sobre isso, dar o nome de Railway e tal, mas o primeiro blog post que eu vi foi do F# for Fun and Profit, do Scott Washburn. E aí eu posso resumir Railway Oriented Programming em uma sentença só, que é basicamente error handling, né? Basicamente é um paradigma de error handling, né? O que eles basicamente fala é que com o Railway você pode, o seu código ele pode ter dois caminhos possíveis, né? Falando do macro, ele pode ter só dois caminhos possíveis, né? Que é ou sucesso, o banco de dados funcionou só para no banco de dados, a validação correu tudo bem, a request HTTP, putz, funcionou normal, ou pode ter sido uma falha, onde, cara, qualquer coisa deu errado ali e aquilo é uma falha, né? E aí nosso código pode seguir basicamente essas duas coisas, usando o paradigma, né? E aí, esse aqui eu trouxe um exemplo de código em Python, que é basicamente uma função, né? Uma função parse, que recebe uma string como argumento e tenta parsear ela, né? Fazer um cast dela para um número inteiro. E aí, quando eu passo ali, né, o 42 dentro de uma string, eu consigo, né, fazer o cache tranquilo. Só que quando eu passo, né, uma string, digamos, inválida, né, mas continua sendo uma string, só tem um conteúdo que a gente quer, aí dá uma exceção ali, estoura a exceção, e a gente tem que dar um jeito de tratar isso, né? E aí eu acho que a coisa mais usada, né, para fazer error handling, não só em Python, mas em todas não, né, mas na maioria das linguagens que a gente tem hoje, comerciais, a gente usa o bom e velho try except. E aí eu posso tranquilamente escrever ali, passar algo inválido que não vai quebrar o meu código, ele só vai falar, pô, deu uma falha ali, mas ele não vai interromper bruscamente o meu código com uma exceção, né? Então, ali o primeiro caso funcionou, porque eu passei o 42 funcionando, e aí eu passei de novo uma string inválida, e aí ele caiu no bloco já except, aí printando o failure path. Então, a gente pode já ver aqui um pouco desse, né, do paradigma que ele fala, né? Por exemplo, ali, no sucesso ele printou 42, né? E aí meu caminho de falha seria tudo que eu tenho ali nos meus except, né? Que é quando realmente falhou. E aí eu poderia deixar aquilo melhor, para eu não precisar ficar colocando aquele try except. Poderia simplesmente, né, o tipo string no Python tem aquele método ali, isNumeric, que ele verifica se é uma string numérica. Se for uma string numérica, faltou 2 pontos ali, mas tudo bem. É uma string numérica. E eu posso fazer o cache tranquilo para int, senão eu vou retornar uma exceção. Eu simplesmente só vou retornar uma exceção. Não vou dar raise ou coisa do tipo. E aí, aqui também eu tenho um código. Opa, spoiler. E aí aqui eu tenho um código já, né? Não diria melhor, mas é visualmente mais fácil de você entender aonde que vai ocorrer o erro ali, né, no meu return. E aí, para saber se deu sucesso ou não, eu posso fazer só um if not instance, passando o valor, né, o retorno da minha função parse e verificando se ela é do value error ou até mesmo verificando se ela é realmente uma exception, né, a base exception. Só que tem um problema, né, com esse approach. Se eu for seguir com isso para todo o meu sistema, eu vou acabar com uma coisa parecendo isso, né, onde eu vou ter várias coisas alinhadas ali. E, sinceramente, se for para fazer
Para continuar desse jeito, eu prefiro muito mais o try except. Muito mais claro do que isso aqui. E aí, eu queria introduzir, né, a biblioteca returns aqui do DryPython, que ele basicamente ele provê um container, né, uma classe que abstrai os dois caminhos possíveis. Né? Ele vai abstrair para mim, então, o caminho de sucesso e o caminho de falha. Né? Aqui é um exemplo que está na documentação, eu só dei um copy-paste de lá. Aqui, basicamente, a gente tem uma função findUser, que ela faz o quê? Ela acha um usuário. Se aquele usuário existir, ele vai retornar um success com o usuário dentro. Se não existir, vou retornar só um failure. Né? E aí, se a gente tirar, né, essa parte que veio do returns ali, que é o result, o success e o failure, eu poderia simplesmente retornar o usuário, caso ele exista, ou então retornar uma exception, como eu fiz no outro caso. Só que aí a gente poderia acabar naquele mesmo padrão de ter que ficar alinhando tudo e sempre verificando se o retorno foi uma exceção ou não. Tá? Só explicando aqui um pouco da anotação de tipo que a gente tem, do retorno, ali eu tenho result, né, e dentro do negocinho que eu sempre esqueço o nome, a gente tem user e string, né. Aquilo ali é basicamente falando, pô, se a gente estiver no caminho de sucesso, eu vou retornar um usuário. Agora, se alguma coisa aconteceu errado, eu vou retornar um container contendo uma string dentro. E aí a gente tem dois exemplos ali, que é o Find Your User 1, onde, putz, tudo foi tranquilo, foi sucesso. E aí a gente tem o usuário dentro do container, ou se não, uma string ali dentro do container de falha. Né? E aí, a mesma função de parse que eu escrevi lá, eu poderia deixar meio que ela intocável no primeiro exemplo, e simplesmente adicionar um decorator @safe. Né? O que o @safe faz basicamente se não aconteceu nenhuma exceção dentro da minha função, eu vou retornar um success com um valor retornado pela função. Agora, se deu algum erro, como alguma exceção, eu vou simplesmente retornar um failure com a exceção que deu dentro dele. Então, ele também não vai deixar estourar a exceção ali no meu sistema, no meu programa. E aqui, esse exemplo aqui é o mesmo que eu mostrei alguns slides atrás, com aquele monte de if aninhado. É o mesmo exemplo, só que escrito usando aí o paradigma array ou com results aí, né? E aí, eu não vou entrar muito especificamente em tudo no detalhe, na real, eu acho que só isso daria uma outra talk para fazer aqui, né? Mas só explicando o que está acontecendo nesse código aqui. A gente tem 3 funções, que é o action 1, action 2, action 3. Todos ali retornam um container, né? Todos eles retornam um resultado, sucesso ou falha. E aí, eu estou aplicando sempre o bind ali, né? O método bind. O método bind, ele só vai ser aplicado em containers do tipo de sucesso, né? Então, se meu action 1, por exemplo, retornar uma falha, o bind não vai ser aplicado nele, ele só vai dar um bypass, não vai acontecer nada. E como ele não fez nada, vai continuar failure, e dali para baixo não vai ser executado mais nada. Tá? E o que o método bind faz, basicamente, ele recebe uma função, né? Então, sei lá, o action 1 retornou um container. Aquele container é o sucesso e tem um valor dentro desse container. Sei lá, pode ser 42. Então, a gente tem um success 42. O que o bind faz é receber uma função, no caso ali, pode ser o action 2, e aí, o que ele vai fazer, ele vai pegar o valor de dentro do container, então ele vai pegar o 42 e passar para essa outra função, que seria o action 2, basicamente isso. E esse mesmo pattern aqui, né, o Railway, não é algo específico, né, só de algumas linguagens. A gente tem, por exemplo, aqui, a gente tem outras linguagens que têm esse recurso, às vezes não built-in, como é o caso do Rust ou de Scala, mas a gente tem bibliotecas
que provê isso para a gente, né? A gente tem o FPTS para TypeScript, o Dry Monads para Ruby, e o Kotlin tem o ArrowLib. Então, a gente não é algo específico, né? É só mais uma abstração que a sua linguagem pode ter, ou pode ter alguma outra biblioteca que traga essa abstração para você. Mas por que eu estou falando isso aqui? E sendo que, putz, lá no começo da talk, eu falei, vou falar aqui sobre manutenabilidade e tal, porque o que eu vi bastante, né, e às vezes vejo ainda, é o uso desenfreado de exceções, né? Eu já fui do cara que falou, porra, cria só mais uma exceção, mas a gente tem que tomar muito cuidado em tratamento de exceções ou tratamento de problemas, ainda mais utilizando exceções, né? Porque aquilo pode estourar em um lugar lá no fundo e sair afetando todo mundo para trás, né? Se a gente não tiver um tratamento correto, um tratamento certo daquela exceção. Então, uma exceção, ela não é só uma exceção, ela tem todo um side effect, né, por trás dela. Ela pode destruir, assim, a sua aplicação. Isso porque também, quando você lança uma exceção, até chegar no ponto do interpretador, falando de Python ou qualquer outra linguagem, até chegar ao ponto da falar, putz, eu realmente fui lançada e realmente não tem nenhum try except para pegar para cuidar de mim. E até a exceção, o interpretador descobrir isso, os ciclos de CPU que é necessário é muito caro, né? Você pode até fazer, não gosto de falar de benchmark, né, mas você pode fazer alguns benchmarks aí em um código com if e outro fazendo a validação e outro código com try except. O código com try except no caminho feliz, ele realmente é mais rápido que o if. Só que quando você cai no caso da exceção, você tem um aumento de tempo muito significativo na sua aplicação. Outro ponto que eu também quero trazer aqui para a gente ter um pouco mais de cuidado também sobre as exceções e o try except, é porque o try except ele também é um controle de fluxo, só que ele é um controle de fluxo desconectado, né? Como, sei lá, a gente tem um if, a gente consegue ver quando vai entrar naquele if, mas a gente meio que não consegue saber quando aquela exceção vai ser lançada e onde ela vai ser lançada. Então, a gente, né, às vezes a gente coloca bastante exceção e aí a gente tem que sair enchendo o nosso código inteiro de try-catch ou fazer algum tratamento melhor para não precisar ficar colocando, né, try-catch em tudo que é lugar no seu código. Aliás, aquilo ali é mais um fluxo, vai ser mais um fluxo para você testar, né? Vai ser mais um fluxo para você cobrir nos seus testes unitários aí, ou qualquer outro tipo de teste que você esteja fazendo. E aqui eu trouxe uma frase que eu vi no blog post do Nikita Sobolev. Esse cara, ele é um dos idealizadores ali do Dry Python, ele que está mais à frente, muito à frente aí do Returns. E aí ele tem um blog post que até vai estar referência aqui no final da apresentação, que é falando sobre realmente exceções em Python e como elas podem ser, né, podem ser más, assim, né? Ele fala que, basicamente, uma exceção, a exceção, né, juntamente ele com o try-catch, ele é basicamente um go-to. Se a gente for pensar bem, ele realmente é. O que o go-to faz é basicamente falar, sabe, go-to line 1, aí ele vai lá para a linha 1, go-to line 20, ele vai para a linha 20. Então, o que ele basicamente faz, ele para ali, ele para a sua execução ali e pula boa parte da execução normal ali, né, do seu código descendo e vai para outra linha. Então, tipo, ele dá uma parada brusca e fala, pô, para e vai para tal linha. E a exceção com try-catch, ela vai fazer a mesma coisa, né? Ela vai estourar em um outro lugar, e aí, se a gente estiver dentro de um bloco try except ali um tanto quanto grande, ele não vai
terminar o fluxo que seria o normal dele, que é o fluxo dentro do try, e vai pular diretamente para a linha do except, que faz o matching com a exceção que foi lançada. E aí, chega a parte que como que eu posso implementar isso em Python? Não o paradigma aí, né, porque a gente já tem a biblioteca, mas como eu posso implementar o Clean Architecture em Python? Antes de mostrar algum código, a parte do código vai ser mais rápida, tá? Mas antes de eu mostrar o código, eu gosto de mostrar esse esquema aqui. Essencialmente, ele é o mesmo esquema que eu mostrei lá no começo, que foi a proposta do Uncle Bob. E aqui é realmente o mesmo esquema, só que com uma visão mais prática das layers, né? Então, a nossa layer de gente continua a mesma coisa, a use case a mesma coisa, só que ali, na camada de interface adapters, a gente já tem duas distinções, né? A gente consegue ver de uma melhor forma. Então, a parte verdinha ali são as interfaces, ali os adaptadores, que ele colocou como entry point. Então, é tudo aquilo que, de alguma forma, vai interagir com a nossa aplicação de uma maneira, digamos assim, que direta. Então, ali pode ser uma REST API, pode ser um cron job que vai ficar rodando ali junto, sei lá, dentro de um container, que vai interagir com a aplicação, poderia ser uma CLI. Né? E na outra parte ali, a gente tem os provedores de dados, os data sources, que pode ser um banco de dados, pode ser outra API. Então, e aí na nossa camada que, né, lá estava nomeada como Framework and Drivers, ele nomeou aqui como configuração, porque é realmente o que vai ter nessa camada, somente a configuração dos frameworks. Eu usei essas bibliotecas aqui para fazer minha POC, digamos assim. Eu acredito que todas as bibliotecas aqui são conhecidas, acho que a grande maioria, menos o Punk e Returns. Punk é um framework uma biblioteca de injeção de dependência que a gente tem. A gente não tem Python, né? A comunidade Python tem Punk. E aí, como que eu fiz a separação daqueles, né, usando aquele esquema que eu mostrei agora, como eu fiz a separação dos círculos, né? Eu basicamente usei pacotes Python. Então, meu endpoint ali é um pacote, meu data provider é outro pacote, meu core, né, o core, ele contém a entidade use case, que realmente a entidade use case ali é o core da sua aplicação, e o pacote de configuração. E aí, como fácil é falar, vou mostrar um pouco do código agora. Eu acho que tá aqui, tá? Todo mundo está conseguindo ver? Alguém pode dar um feedback? Eu acho que... Alô, tá dando para ver? Sim. Ah, tá, é que eu não tô vendo o chat. Não, mas tudo bem. É que eu tô no speaker view aqui, mas obrigado. Tá, esse aqui é basicamente um exemplo de entidade. Aqui na minha aplicação eu não tenho nenhum tipo de regra de negócio enterprise ali. É basicamente, é só os atributos que eu tenho aqui, no caso, minha classe projeto, que tem os seus atributos aí, bonitinho. Né? Aqui, eu tenho... aqui é um use case que eu tenho. Então, isso aqui são as interfaces que eu falei que a gente define nessa camada. Então, eu tenho aqui 3 interfaces, né? E aqui, esse aqui seria o meu use case. Opa, calma aí que eu tenho que aumentar. Eu estou falando aqui, às vezes vocês não estão vendo. Só retomando aqui. Então, essa aqui é a interface, essa aqui é outra, e essa aqui é outra interface. Então, 3 interfaces. E aqui eu tenho o meu use case. E aqui, vejo que aqui eu não estou dependendo de nenhuma implementação concreta das interfaces. Aqui eu só estou falando que tipo de interface que eu vou ter aqui, aí é que eu consigo trabalhar tranquilamente, só esperando que aquilo vai retornar realmente o que está falando. Bom, aqui tem alguns outros conceitos aqui, eu não vou passar por cada um, porque é inerente lá ao paradigma, Railway, algumas outras features que a gente tem em returns.
Mas, basicamente, esse é um use case, e aqui viria a sua regra de negócio, ou os outros métodos aí que auxiliariam você a, a implementar sua regra de negócio. Esse use case aqui, ele parece complexo, mas ele é bem simples. Basicamente, aqui eu bato em 3 data sources diferentes, e depois junto tudo em um objeto só, e depois retorno. Aí a gente tem a parte, aqui eu acho que não vai dar para ver, tá? Mas aqui eu estou dentro da parte de Data Provider, e aqui, no Data Provider, eu criei mais 2 pacotes, né? Um database e outro REST. Porque aqui eu tenho 2 tipos de data sources possíveis, né? Aqui nada de especial, eu tenho o meu model, né? Aqui, database base é só o declarative base do SQL Alchemy. Aqui, eu acho até aqui nada novo. Aí eu coloquei só esse método aqui, toEntity, porque lembra que aqui eu já estou na minha camada de interface e adapters. Então, quando eu for retornar sei lá, a iteração que eu for ter com esse modelo aqui, eu tenho sempre que retornar o mais conveniente para o meu caso de uso. É por isso que eu tenho esse método aqui. Acredito que tem agentes melhores de fazer isso, mas por simplicidade eu optei por colocar só um método. E aí tem aqui só o toEntity, que vai basicamente pegar os atributos aqui que veio na minha query e transformar em um simples objeto do meu domínio lá para eu conseguir retornar. Aqui eu costumo separar, né, o model do repositório ali. Eu já vi algumas pessoas colocando também, colocando o model, dentro do model você coloca, sei lá, os métodos com as queries que eles pode ser executado ali, alguma coisa para reaproveitamento. Eu costumo separar, eu acho melhor você ter o modelo, isso aqui é só a minha opinião, mas eu prefiro deixar o modelo em um lugar e colocar todas as queries ali em outro lugar. Então, aqui... Opa, vamos crescer isso. Chegar aqui, isso, pronto. E aí, aqui, tem um repositório, né? O repositório que ele vai, basicamente, implementar uma interface que eu defini lá no meu use case. Então, eu defini uma interface no meu use case e vou implementar ela aqui. O que, basicamente, ele faz é pegar todos os modelos, depois iterar, né, sobre ele, só fazendo um toEntity, que eu tenho que converter, né, para o objeto mais conveniente para o meu caso de uso. Bom, aqui eu acho que aqui é outro repositório, tá. Aqui tem muita coisa que eu tenho que melhorar, tem um to-do ali, mas tem outras coisas também. Isso aqui é basicamente outro exemplo de um repositório, só que dessa vez esse aqui é um repositório que ele não vai lidar com um banco de dados, ele vai basicamente bater em uma API aqui, que eu estava... eu esqueci qual que é aqui, mas acho que era uma API do Kafka, se eu não me engano. Aqui é um exemplo de entry point que a gente pode ter. Tá? Como eu estou usando Flask aqui, estou usando Flask junto com o Flask RESTful. Então, aqui o resource normal, eu costumo definir o path da API aqui, eu acho que fica mais claro. E aí, lá na hora de registrar, eu só dou get string details resource.api path, do que ficar depois tendo que ver o que está registrado, o que é aquilo lá. E aqui, a única função do entry point aqui é basicamente chamar o caso de uso. Então, aqui dentro do entry point você não vai ter nada além da chamada para o seu caso de uso ou para os seus casos de uso, né? Não sei, aí. E aqui isso aqui ó, não preciso mostrar, mas basicamente eu converto minha resposta em JSON, e aqui como eu tô usando aqui o result lá, o success, tem esse unwrap, o unwrap é basicamente pegar o container e tirar o valor de dentro dele. De novo aqui. E aí, vou mostrar um teste que tem aqui. Esse aqui é um teste unitário que eu fiz para aquele use case que eu mostrei lá. Ele
Os únicos mocks ali que eu fiz, né, foi das próprias dependências do use case, que no caso ali era aquelas 3 interfaces que eu mostrei. Então, eu só tenho que... tá, vou só mostrar aqui. São 3 interfaces, eu estou usando PyTest, eu fiz 3 fixture. Fixture são dependências, né, dos meus testes. Aí eu só falei que a spec dele é essa interface aqui, porque aí se dentro do meu código, por algum motivo, eu chamar algo que não está especificado naquela interface, ele já vai quebrar. Então, esse aqui é um parâmetro importante para passar. E aqui, basicamente, eu monto o meu caso de uso e boa, né? Aí aqui eu uso meu caso de uso aqui para fazer os testes aqui. Cadê onde que... Ah, tá, é que eu já foi montado aqui. Aí eu consigo testar tranquilamente, sem ter que ficar fazendo muito @patch everything no código. Só que uma coisa que eu quero comentar aqui também, se vocês lembram da regra de negócio de dependência, né, minha entidade não pode conhecer o use case não pode conhecer a interface adapters. Ou seja, eu não posso ter um import direto entre as camadas, acima de mim. Como que eu faço isso? A gente pode usar aqui, no caso, a estratégia de injeção de dependência. E aí, aqui eu usei o Punk, tá? Aqui é só um exemplo de como eu usaria no dia a dia. Eu crio o meu container de injeção e registro, né? O primeiro parâmetro seria interface, o segundo seria implementação. Eu não tenho todos aqui porque eu acabei automatizando um pouco o registro das minhas classes, das minhas interfaces. Então, se eu por exemplo, aqui, para eu conseguir usar meu use case, eu usei injeção de dependência. Aqui eu basicamente eu importei ali minha injeção de dependência e falei, pô, resolve esse cara aqui para mim, que é essa interface aqui. E aí ele sai montando tudo para mim. E isso é necessário porque, como eu falei, a gente não pode, né? O mais de dentro não pode acessar o mais de cima. Então, eu não poderia, lá no meu use case, simplesmente importar a interface da minha camada de database. Aí eu tenho que usar a injeção de dependência, que aí vai funcionar tudo numa boa. Bom, acho que já foi 52 minutos, eu acho, de tal, que eu só tenho mais algumas considerações finais aqui. Eita, eu mudei aqui o slide, mas esqueci de voltar para o slide. Pronto. Algumas considerações finais. Depois eu falei bastante de Clean Architecture. Aí, sei lá, alguém pode se perguntar, pô, será que eu devo usar Clean Architecture? Eu não sei. Depende muito do seu problema, o que você está tentando resolver, e do seu cenário atual. A única coisa que eu tenho para falar aqui é para tomar bastante cuidado, para não fazer nenhum over-engineering, só para querer usar, sei lá, alguma arquitetura ou alguma outra coisa, né? Se você tem um CRUD simples, você não vai precisar implementar, usar o Clean Architecture, né? Não vai precisar implementar o Clean Architecture. Eu falei bastante de exceção, dos problemas ali de exceção, mas a exceção em si, ela não é um problema. O problema é o side effect que ela causa quando a gente junta a palavra-chave raise com a exceção. Então, o problema é quando você lança a exceção, quando você dá raise na exceção, que aí que acontece realmente o problema. Meio que só reforçando, não estou falando para ninguém parar de usar a exceção, só pensar mesmo mais em como a gente usa a exceção, né? Se o jeito que a gente está usando hoje a exceção é a melhor maneira de controlar elas. Aqui eu achei esse tweet onde alguém perguntou ali, na real o Bob falou que
não é um mindset, não é uma filosofia, não é uma técnica, não é uma técnica, né? É simplesmente estruturas de dados para você manipular e tal. Aí alguém perguntou, putz, né, o Otávio Lemos ali no caso, putz, você acredita que tudo pode ser feito só com programação funcional ou a gente tem que misturar programação funcional com orientação a objeto? E aí que o Uncle Bob fala que ter dogmas, né, dogmas de paradigma é ruim, não ajuda em nada. O que a gente tem que usar são as técnicas que ajudam a gente, né? Que vai fazer a gente tratar o nosso código de uma melhor maneira, tratar nossos problemas de uma melhor maneira. E aí também, ali a gente pode coexistir, né? Programação funcional dentro de orientação a objeto, às vezes com algumas limitações, né, mas a gente consegue. Então, o que eu quero falar aqui é, só para não ser dogmático em querer seguir uma arquitetura à risca ou seguir outras coisas à risca, seguir especificações alheias à risca, né? Porque eu já fiz isso uma vez, não foi muito legal, eu tive que mudar muita coisa no meu sistema para me adequar a uma especificação alheia. Eu estava usando Python, eu tive que mudar ali para se parecer mais um pouco com o Spring Framework lá do Java, sendo que em Python estava funcionando. Então, não sejamos dogmáticos a esse ponto, senão a gente meio que fica cego ali em achar melhores soluções. Bom, o que eu tinha para falar era isso. Aqui são algumas referências. Bom, uma coisa que eu esqueci de falar é... Não sei se vocês devem ter percebido no meu código, eu sempre... todo o meu código, a única forma de você chamar, sei lá, um easy case ou qualquer outra coisa é pelo método call, lá, né, o dunder call, que é você transforma a sua instância em uma instância chamável. É bem legal esse blog post, eu recomendo. O último ali foi o que eu falei do Nikita, sobre exceções. Se tiver alguma dúvida que eu não consegui responder, que eu acho que eu possa ter, né, eu ainda não sei, ainda não domino tudo, nem vou dominar. Pode me procurar ali no Telegram ou no Twitter, estou tentando usar esse Twitter aí, cara, mas tá difícil. Você consegue me achar no GitHub, no Medium ou no DevTool também, tudo pelo username de Pablo Aguilar. E, putz, é isso aí, cara. Muito obrigado aí por quem não dormiu durante toda a talk. É isso aí, obrigado aí. Oh, massa demais, Pablo, cara. Tem uma pergunta do Gustavo ali, não sei se você quer responder, não sei se tem mais perguntas também da galera aí, se tá com tempo, como é que tá? Putz, eu tô com tempo demais aqui. Dá uma olhada no chat aí, então. Tá. Aqui, Gustavo Millen. Esse cara aí é foda, hein? Você trabalha comigo. O uso do return não dificulta demais o diagnóstico de erros. Os use cases parecem restritos a poucos cenários. Qual a sua opinião? Cara, sobre o diagnóstico de erro, eu acredito que, nesse caso aqui, né, como a gente trata, como o returns trata, eu acredito que possa dificultar o erro sim, porque a exceção, ela é boa também, e ela tem uma das melhores coisas, né, que é o que quando você dá o raise em uma exceção, ele te dá o traceback de onde aquela exceção aconteceu. Então, você consegue ver aonde que estourou no seu programa aquela exceção. A gente ainda vai melhorar essa questão para melhorar realmente isso de diagnóstico de erro. Hoje a gente tem não posso falar que é um workaround, mas a gente tem algo para saber onde que a falha, né, foi criada. Então a gente tem isso, só que não é recomendável usar em produção. Então era só se for um teste local e tal. Aí você consegue diagnosticar melhor esse erro. Agora, quanto à pergunta de use case parecer restrito a poucos cenários, calma aí, já vou comentar desse link aí, hein, Lu. Então, sobre o use case, se eu entendi bem a sua pergunta, eu acho que um use case ele tem que atender a um cenário, então ele vai meio que ficar restrito, né?
né? Você vai ter um use case para tratar ali, como eu falei, só a deleção de pagamentos. Você vai ter um outro use case só para processar pagamentos, ou outro use case para fazer modificações. Eu não sei se foi essa a sua pergunta, e se essa é a resposta que você esperava, mas qualquer coisa é só falar agora aí que eu tento responder de novo. Tá. Tá, ele falou sobre os casos de uso do returns com o result. Ali, eu mostrei só um método de um container só que a gente tem. Se quiser, pode abrir o microfone, Gustavo, para falar mais. Eu mostrei só o bind, mas a gente tem vários outros métodos. A gente tem um bind, que, como eu expliquei, ele pega o valor de outro container. Assim, a gente tem um bind e um map. A diferença entre os dois é que o bind ele aceita funções que retornam containers. Então, se sua função vai retornar outro result, você usa o bind. Se você não vai mexer no container, né? Se você só quer mexer só no valor mesmo, você usa o map. A gente tem outros como o fix. O fix é quando você está em uma trilha de numa trilha de falha. O fix ele vai pegar aquilo e colocar na trilha de sucesso. Ou o out é quando você está na trilha de falha, ou você aplica o out, você só altera o valor da sua falha, né? Então, assim, eu acredito que a gente consiga fazer as mesmas coisas que a gente tem num controle de fluxo normal, com try-catch, usando returns. É só uma questão mais de pensar um pouco mais, né? Porque, como é outro paradigma, vocês têm que pensar um pouco mais antes de fazer as coisas e se acostumar. Às vezes, aquilo ali que eu mostrei pode parecer muito estranho para várias pessoas, né? Tipo, por conta de ser a primeira vez que ela está vendo. Mas depois que você se acostuma, entende um pouco mais dos conceitos, você consegue fazer tudo tranquilo. Valeu, Paulo. Muito boa apresentação, cara. Valeu. Bom, o Hugo mandou um link aí, que é o drylabs.io. Essa aqui, ele não é... deixa eu ver. Tá. É que assim, a gente tem o DryPython e a gente tem o drylabs.io. O drylabs.io é meio que a empresa que fica no back do DryPython. Então, todo mundo ali tipo assim, não sei como explicar isso, deixa eu ver. É um projeto open source o DryPython é um grupo open source do DryLabs, é basicamente isso. Aí a gente tem outro link que o Hugo mandou agora, que aí realmente é do grupo open source, que é o drypython.org. Mas aí vocês podem também achar aí, pode digitar DryPython. Acho que esse site não está muito bom, mas lá tem um link para o nosso GitHub. Então, se você quiser ver saber mais sobre returns, o que a gente tem lá, ou em outras bibliotecas que a gente tem lá, só ir lá. Para mandar os links, manda tudo, né? Olha, esse Hugo tá fera demais. O DryLabs, eu vi sua fotinha ali, até te zoar, né? O cara já tá com a fotinha ali, quem somos nós e tal. Pelo que eu entendi, o DryLabs é a empresa que mantém o DryPython e outras coisas também, né? Open source. É tipo a mantenedora principal, assim. Sim, tipo assim, o DryLabs, ele hoje tem 3 pessoas, que é o Valentim, o Nikita, e agora no DryLabs mesmo, na empresa DryLabs, eu acho que eu tô aí umas 2 semanas. Tô como Python Coach, mas eu nem sei muito bem o que isso significa, tá? Se alguém entrar lá e ver, Python Coach, eu não sei o que isso significa muito bem. Mas, assim, o DryPython, ele meio que é responsável só ali o DryLabs é responsável só pelo DryPython, só que aí a gente tem o Nikita. O Nikita, ele é um dos mais, acho que, ativos na comunidade open source de Python da Rússia. Acho que várias pessoas conhecem o Remake Style Guide ou a empresa Remake Services, que é do Nikita. É tipo isso. E o DryLabs, o intuito é vender workshops sobre boas práticas, sei lá, sobre teste, DDD, CI para algumas empresas. Da hora, cara, bem da hora.
Parabéns aí pela apresentação. Não sei se alguém quer perguntar mais alguma coisa. Fala aqui não. Agora. Se ninguém tiver, eu pergunto. Ô, louco, olha os caras. Não, mas eu queria te fazer uma pergunta. Esse código que você mostrou, ele está disponível em algum lugar? Você tem como compartilhar com a gente a apresentação, os links que você comentou no final lá? Cara, não tem não. Tô brincando, você é doido lá. A apresentação e o código tá tudo no meu GitHub. No GitHub é The Pablo Aguilar, lá, como eu falei. O código, ele tá num repositório que chama Kamui, né? E a apresentação, eu fiz ela usando aquele Review.js. Então, ela tá lá num repositório que chama Divide and Conquer Talk. Eu vou mandar o link aqui. Tá, mandando aqui. Legal, bacana. Porque depois a gente vai subir pro YouTube isso, então aí na hora de botar nos comentários a gente coloca todos os links lá, todas as paradas, pra ficar bacana quem quiser ver depois ou rever, né? Tem várias coisas que você falou aí que eu acho que eu vou querer ver depois, assim, né? Porque de primeira é difícil. Aqui, muita informação. Aqui eu acho que eu falei uma hora aqui, cara. Quando eu apresentei isso aqui lá na Russian Python Week, eu demorei, acho que 35 minutos só. Ô, louco. Foi empolgação. Hoje eu não fiquei tão empolgado. Pronto, mandei os links aí no chat. Massa. Mais alguma coisa, galera? Abre o microfone aí, gente. Agora pode falar, pô. Não, por hora não. A palestra foi boa pra caramba. Parabéns aí, Pablo. Agora é só pegar e digerir um pouco. Aí foi bastante informação aí. Palestra agora, a gente tá aqui mastigando ainda. Demora um pouco pra entrar tudo isso aí. Alguém ia falar alguma coisa? Eu acho que não, pode falar. Não ia falar nada, não, só queria saber. Não, fala mais. Falou bem, tem que falar mais. Putz, não sei não. Não, vai. Se quiser, eu posso apresentar mais um container aqui, rapidinho. Pode ser. Pode ser, ó, 10 minutinhos só. Olha aqui, ó. Eu vou aqui, ó. Aqui, canete. Aqui. A documentação aqui. Uma coisa que eu acho bem legal também, bem interessante aqui, que a gente tem, aqui é a documentação do Result, né? Mas a gente tem outro container que eu gosto muito, eu acho muito interessante, que é esse maybe. O que é o maybe? Tipo assim, muitas vezes a gente retorna non, certo? Então, aí se for tipar, é optional, e eu passo o seu valor ali, que é basicamente você dá um union, o valor que você queria, ou none, né? E aí, você tem que ficar verificando toda hora, tipo, if something is known, na real, você vai ficar só if something, não vai verificar se é known, né? Mas sempre tem que verificar isso. E aí, esse container abstrai exatamente isso. Então, tipo, aqui a gente tem maybe. O maybe é basicamente, pode ser que tenha um valor dentro dele. E aí vai funcionar do mesmo jeito que funciona no result, né? Obviamente com algumas modificações, mas aqui aqui, ó, tem um exemplo bom aqui. Sei lá, se tivesse isso aqui, eu teria que fazer if order is not known, is not known, certo? E aqui eu poderia só... não colocou exemplo aqui, mas tudo bem. Mas aí eu acabaria com alguma coisa nesse estilo aqui, onde eu só daria o bind ali nas coisas. Então eu acho legal também. Acho que não tem muita coisa para falar dele, porque ele se parece muito com o returns, com o result, no caso. Putz, é isso. É uma coisa legal que a gente está fazendo aí também, já que eu tô aqui, eu vou aproveitar, hein? A propaganda. Propaganda, pô. A gente tá colocando aqui higher kind types, basicamente, não vou entrar tão a fundo, porque isso aqui é um assunto, acho que muito
Esse aqui realmente é bem hard para você entender e ir realmente a fundo. Mas o que eu posso dizer é que isso aqui são tipos de tipos, né? E às vezes a gente precisa de tipos. Então, eu não vou explicar, porque é muito complexo, demoraria bastante também. Então, dá uma olhada lá nisso. E se você quiser implementar seu próprio container, você pode usar nossas interfaces lá, que tem interface lá. Então, interface mappable, que é quando está o result, eu posso dar um map, ou... Isso aqui tá lá. Ou bindable, que é quando você pode dar o bind em um container ou algo que você criar. É basicamente isso aí. Então, só fazendo um merchan mesmo. Entrem lá na documentação, tem muita coisa legal. É isso. Fechou. Caramba, top mesmo, mano. Pablo, brigadaço aí pela talk, foi muito massa, cara. Eu sei que você já estava querendo fazer uma palestra aí fazia um tempo, né? Desde a primeira vez que eu fui no Meetup aí, eu acho que faz uns 4, 5 anos, talvez. Massa, cara. Você estava na facu ainda na época, né? Tava no segundo semestre, eu acho, da faculdade. Massa, cara. Muito massa. Ver aí, tipo, as coisas que você tá trabalhando, enfim. Achei muito bacana mesmo. Bom, se ninguém tiver mais nada, eu vou fechar a gravação aqui. E aí, se alguém quiser continuar aí, pra gente continuar um papo de boteco, tamo aí, tá liberado, mas, né, oficialmente tá acabando. É hora da jantinha agora, Vasco. Tô com fome. Só agradecer aí pela palestra, muito bacana. Eu preciso digerir bastante coisa aí. Qualquer coisa chama no Telegram lá. Tem coisa para fazer. Fechou. Mas se alguém quiser, a gente também tem o nosso grupo no Telegram lá do Dry Python. Tem um link lá no README. Se alguém quiser entrar lá, a gente sempre ajuda se tiver alguma dúvida. É isso. Show de bola. Valeu, eu vou nessa que eu vou ter que comer aqui, que a mulher já tá me enchendo o saco. Fechou. Falou, gente. Até mais. Falou. Parabéns. Valeu, cara. Valeu, falou.